Como que um cara que usa o Windows há mais de 20 anos migrou completamente para o sistema da Apple? É isso que eu vou contar para vocês nesse vídeo agora. Quero deixar claro aqui que essa migração ela não aconteceu de forma intencional. Desde que eu sou criança, a gente tem em casa computador com Windows. O meu primeiro computador veio com Windows 95. Isso na era pré-internet. Nessa época, inclusive, era bem comum a gente ter um computador só em casa para a família inteira. E aí, nossa, era uma época terrível de todo dia disputar horário com a minha irmã por causa do computador, porque eu e ela a gente queria mexer no Paint. Era a única coisa que tinha para fazer na época. Por consequência disso, eu obviamente virei power user de Windows. Eu tenho meu computador Windows montado, meu setup, ele é o meu xodó, eu amo aquele computador demais. Eu vou deixar aqui algumas imagens dele, deve estar rolando aí no vídeo, e eu vou deixar as especificações na tela também. Vocês vão ver que é um computador bem caprichado, bem montadinho assim, não é a melhor coisa do mundo, mas tá bem longe de ser ruim. Eu também tenho o notebook que apareceu aqui no canal, a gente restaurando ele, que também tem uma spec muito boa. Então é um notebook que tem um i7, tem a GTX 1050, 16 GB de RAM, dá pra jogar nele, dá pra trabalhar nele, dá pra editar vídeo. E eu comprei esse notebook em 2017 porque na época eu trabalhava 3 dias por semana em um coworking. Então eu precisava de uma máquina que eu pudesse usar tanto na minha casa quanto fora de casa. Ele era minha máquina primária, assim, porque como eu trabalhava 3 dias por semana dos 5 no coworking, eu acabava usando mais ele do que o meu computador mesmo. Quando veio a pandemia, esse notebook ficou de lado, ficou jogado, e aí eu passei a usar mais o meu computador. O notebook ficou sendo usado quando ia algum amigo em casa, por exemplo, e aí, pô, vamos jogar um LOLzinho, ficou sendo usado nessas situações, ficou jogado num canto lá. E aí, no começo de 2022, ele teve o trágico fim, que foi ser emprestado e voltar daquele jeito que vocês viram no vídeo, com a carcaça quebrada, faltando parafuso, daquele jeito lá. Não dava mais pra usar ele, né? Ele já era um notebook que tinha 4 anos de uso, a bateria dele nunca foi muito bem lá, essas coisas, porque todo mundo que tem notebook Windows sabe que quando você tem uma placa de vídeo dedicada, a bateria nunca vai ser um ponto forte, é muito difícil isso acontecer. Então, ele ficou no canto lá, e eu, como depois da pandemia nunca mais voltei a trabalhar no escritório, eu nunca mais precisei de um notebook. Até o final de 2022. No final de 2022, conheci Julinha. Julinha sempre foi usuária de Mac, na verdade, ela sempre trabalhou com Mac, e eu comecei a passar mais tempo com ela, mais tempo fora de casa, e aí, por mais que eu trabalhe 100% home office, eu não posso deixar de trabalhar, eu nunca nenhum dia deixei de trabalhar. E aí o que acontece? Às vezes a gente, por exemplo, teve uma vez que a gente juntou uma galera, né, um grupo de amigos, e a gente falou, vamos passar um final de semana, 3, 4 dias no Guarujá, por exemplo, que é uma praia que tem aqui perto de São Paulo. E aí, nesse momento, por exemplo, eu falei assim, eu não posso ir, ou eu tenho que ir, tipo, na sexta de noite e voltar no domingo, porque segunda-feira eu trabalho. E aí, com essas situações, eu comecei a ter, de novo, a necessidade de ter um notebook. E ver ela trabalhar com o computador dela foi me despertando algumas curiosidades, alguns interesses. Então, assim, alguns aspectos que me fizeram comprar o meu Mac. Eu nunca vi, por exemplo, ela preocupada com a bateria dela. Que dia é hoje? Terça. Dia terça. Qual foi a última vez que você carregou seu computador? Sexta. Não, quinta-feira que foi quando eu tive aula à noite. Quinta-feira. E a gente trabalhava meio que no mesmo setor, então Photoshop, Illustrator, todos esses tipos de programa que quem trabalha com publicidade, marketing, design usa, eu também precisaria fazer uso. E eu nunca vi ela preocupada com bateria, isso me chamou muita atenção. E depois de uns meses, tal, né, pesquisando o que eu ia fazer da minha vida, eu achei um anúncio numa loja com um MacBook Air novo, M1, um preço muito bom, assim, um preço que eu tava bem disposto a pagar, mesmo preço de notebook Windows alta performance, e eu falei, pô, eu vou arriscar. E aí, em dezembro de 2022, comprei o meu MacBook Air, depois de 20 anos usando o Windows. E aí, no começo, o meu uso foi exatamente do jeito que eu previ. Então, assim, ia viajar para algum lugar, passar um final de semana fora, por exemplo, eu levava o meu MacBook. Ia encontrar com ela no domingo, queria ficar com ela até segunda-feira, coisa que antes eu não podia, eu levava o MacBook. Aí eu trabalhava da casa dela na segunda-feira, ou vamos para um coworking, trabalhar fazendo uma companhia para o outro, sabe, esse tipo de coisa assim. Então, comecei a usar o notebook para essas situações, a princípio 1, 2 vezes por semana, para quando eu precisava estar fora de casa, mas precisava continuar trabalhando. E aí, em todas as outras situações, eu continuava usando o meu computador Windows. Por que eu continuava usando o meu computador Windows? Porque LOLzinho. Então, assim, eu sou uma pessoa que gosto muito de jogar, e além do meu trabalho mesmo, que eu sou empregado, eu também faço os vídeos pro meu outro canal do YouTube, que eu nunca falei pra vocês, e eu não vou falar, mas é outro canal, e eu faço os vídeos pra lá. Então eu tinha muito costume, inclusive eu tinha acabado de fazer um upgrade de RAM no meu computador, pra poder usar o Premiere lá. E aí é isso, em todas as situações que eu tava fora de casa, eu usava o MacBook. Se não, que era a maior parte do meu tempo, eu continuava usando o meu computador lá de casa. E é assim, uma
coisa que logo de cara me fez ficar totalmente apaixonado pelo Mac é exatamente o lance da bateria. Com o meu uso profissional, que é soft use, assim, a bateria dura muito no meu caso. Muito mesmo. Coisa de, tipo, já teve vez de eu sair da minha casa na sexta de noite com o notebook na mochila, trabalhar segunda, trabalhar terça-feira, quando eu cheguei em casa, o notebook ainda tem coisa de 20% de bateria. Porque o meu uso no trabalho, é basicamente, o meu trabalho inteiro é feito no Google Chrome. Eu fico com 20 abas do Google Chrome abertas ao mesmo tempo? Fico. Mas o meu trabalho é baseado no browser. Então, a bateria, assim, eu pegar meu notebook e não ter que me preocupar com isso, é uma coisa maravilhosa. E aí a coisa mudou pra mim quando, em dessas situações que eu não tava na minha casa, eu tive que editar um vídeo fora de casa. E aí foi o divisor de águas, porque aí eu baixei o Final Cut e eu editei o meu projeto inteiro no Final Cut de um jeito assim incrível. Eu nunca tinha mexido no Final Cut. Eu sou usuário do Adobe Premiere. Foi tudo muito rápido. Quando você carrega os vídeos na biblioteca do Final Cut, dá play e ele renderiza a timeline instantaneamente, coisa que nem nos meus sonhos mais insanos eu imaginei ver no Premiere, por exemplo. Dá um choque assim, você fala, meu Deus, o que tá acontecendo? E aí, aliado ao Final Cut, tem que deixar uma coisa clara aqui, é uma coisa ridícula assim, que é o absurdo que se chama AirDrop. Pra mim que tem iPhone, gravo os vídeos no iPhone e saber que com 2 cliques na tela do meu celular o vídeo já tá no meu MacBook pra ser editado, é bizarro. Fora isso, ainda pra completar o drop assim do ecossistema, eu tenho o AirPods Pro e aí é maravilhoso demais você abrir seu notebook com o AirPods no ouvido, ele entender que você abriu o notebook e ele conecta o AirPods no notebook. Se eu tirar o meu celular do bolso enquanto eu estou olhando para o notebook e abrir um Reels, por exemplo, ele vai tocar no fone. Enquanto eu estou usando o notebook, ele vai tocar o áudio do iPhone no fone. Acabou o Reels, ele volta para o notebook. Isso, assim, as coisas funcionam de uma forma inexplicável. Funciona do jeito que deveria funcionar. E aí daí pra frente, eu passei a fazer tudo relacionado a qualquer tipo de trabalho no MacBook. Em casa, fora de casa, tanto faz assim. Se eu estivesse em casa, estivesse trabalhando ou editando vídeo, eu tava fazendo no Mac, não tava fazendo no meu computador. Juntando tudo isso, a única coisa que me restava era o LOLzinho. E isso, na real, foi meio que fácil de resolver assim, porque o MacBook Air com esse processador M1 que tem uma placa de vídeo integrada razoavelmente boa para jogos, ele roda o LoL muito bem, ele funciona muito bem. Então, para resolver isso foi muito simples, na verdade, porque eu precisava de um teclado e um mouse e um monitor para poder jogar do mesmo jeito que eu jogava lá na minha casa. Por sorte eu lembrei que na época que eu fazia faculdade, eu levava para faculdade um iPad mini com o tecladinho do Mac Mini da época, né? Isso eu tô falando em 2013, 2014. E aí eu lembrei disso, eu falei, pô, eu tenho um teclado desse. Fui procurar nas profundezas mais obscuras do meu guarda-roupa da casa da minha mãe esse teclado. E eu achei ele. Então no momento que eu achei o teclado, só faltou montar o meu monitor no suporte, escolher um mouse mais apropriado para jogar, que aí no caso eu escolhi esse Logitech G203, que foi um mouse com custo-benefício muito bom. E é isso, assim, a partir desse momento de que eu pluguei o teclado e o mouse com um monitor e ele absorveu essa característica de desk, eu pude jogar. E aí, meu amigo, a partir do momento que eu tô trabalhando, que eu tô editando meus vídeos e que eu tô jogando tudo num negócio que pesa 1 kg dessa finura aqui e que eu posso simplesmente tirar ele da dock e pôr na minha mochila e ir pra qualquer lugar, não tem como. Foi assim, essa migração ocorreu de forma muito natural, sabe? Em nenhum momento eu me forcei a fazer isso, só aconteceu. E a realidade é que hoje, a última vez que eu usei o meu computador foi a vez que tem aqui no canal, inclusive, que eu que eu editei o vídeo nele e reclamei do Premiere. Então assim, nesse ponto eu já não tenho mais motivo do que defender o meu computador pro meu uso. É óbvio que eu não vou me desfazer do meu computador, porque eu realmente gosto demais dele. Tá lá, um dia eu volto a usar ele, mas enquanto o meu MacBook estiver ali, escondidinho na dock, na mesa, sem ocupar espaço, sem fazer barulho e atendendo tudo que eu preciso, ele é o meu computador de uso principal. É isso, eu só queria contar pra vocês essa história de como eu, um usuário power user de Windows, transacionou pro Mac e não se arrepende nem um pouco. É difícil se acostumar com o teclado? Mas depois você acostuma também, vai que vai. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha sido útil. O meu MacBook é um MacBook Air M1 e eu não pretendo substituir ele por agora, viu? Ele é mais do que suficiente para tudo que eu preciso. Eu sei que acabou de sair o M3, mas assim, se você tem um M1 e tá pensando em trocar para M3, pelos reviews que a gente tá vendo aí, para tarefas básicas, o MacBook Air M1, ele ainda é
o rei do pedaço. Melhor custo-benefício. Fechou? Se tiver gostado do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like aí e compartilha, né, pra mais gente ver o meu canal, porque meu canal tá tão pequenininho. É isso, espero que vocês tenham gostado.